Germais de volta ao vivo com você e conforme eu falei no início do programa, hoje vamos falar sobre uma doença que atinge as defesas naturais do organismo. Eu estou falando do lúpus. Quem já está aqui ao meu lado para explicar o que é essa doença e como ela se manifesta é a reumatologista Mara Suzana Pinho. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Olha, doutora, antes da gente começar a falar sobre o que é o lúpus, dar mais especificações sobre essa doença, a gente tem uma reportagem para ilustrar um pouquinho mais sobre alguns famosos que foram justamente diagnosticados com o lúpus. Vamos dar uma olhada. A apresentadora Astrid Fontenelle foi diagnosticada com lúpus, uma doença que é autoimune, o que faz com que o organismo destrua as células do próprio corpo. A artista revelou que já emagreceu 14 quilos e em entrevista a uma revista de circulação nacional, a Astrid informou que por enquanto vai adiar o sonho de adotar um filho e focar no tratamento da doença. Além da apresentadora, outros famosos também tiveram um diagnóstico positivo para o lúpus. É o caso da atriz norte-americana Anne Nicole Smith, da série SOS Malibu, e as cantoras Lady Gaga e Toni Braxton. A gente, inclusive, Lady Gaga, ela faz direto campanhas sobre o lúpus. Ela divulga muito a doença para o pessoal saber um pouquinho mais. Mas se você não sabe o que é, a gente explica melhor agora. Doutora, o que é o lúpus? Então, o lúpus é uma doença autoimune, é considerado o protótipo das doenças, porque é onde existe a maior produção de autoanticorpos. Então, na verdade, o que acontece é, em algum determinado momento da vida da pessoa, existem alguns estímulos externos, por exemplo, a irradiação solar, a luz solar, ela funciona como um desencadeante, né? Então, aquela pessoa que tem uma predisposição genética, porque o lúpus também é uma doença que ela ocorre em determinado tipo de população, né? Ou seja, não são todas as pessoas que têm suscetibilidade à doença. Quem tem mais suscetibilidade? As mulheres, né? As mulheres, uma proporção de 9 mulheres para 1 homem. Então, esse estímulo que nós acreditamos, assim, que é comprovado, além da luz solar, vários outros tipos de formas de radiação, fazem com que as células produzam proteínas de defesa contra aquela situação que seria uma autoagressão, né? Então, essa produção de autoanticorpos vai formar complexos imunes que vão se depositar em alguns tecidos, fazendo que o organismo brigue contra esses complexos imunes. Então, isso gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo. Isso é o que realmente se torna um desafio para o diagnóstico dessa doença, essa diversidade de manifestações clínicas. Muitas pessoas têm e não sabem que tem, doutora? É possível, tá? É possível por quê? Porque hoje, embora as pessoas estão mais alertas de uma forma geral para a questão de saúde, de qualidade de vida, uma febre, né? O lúpus pode começar só com uma febre, um emagrecimento, como foi o caso da artista Astrid, né? Então, ele dá, por ser uma doença inflamatória, ele dá muitos sintomas sistêmicos, que às vezes não se sabe o que é, né? Então, confunde com uma pneumonia comum, né? Confunde, o paciente pode ter um quadro do sistema nervoso central, pode ter uma lesão de pele, né, que custa a cicatrizar, ele pode ter envolvimento renal, pulmonar, cardíaco, articular. Mas, assim, as manifestações mais frequentes na fase inicial da doença, além dos sintomas sistêmicos, são a manifestação de pele, né, de fotossensibilidade. A gente tem até fotos para ilustrar, né, para o pessoal saber. Tipo, às vezes tem sintomas, acontece com a pessoa e não sabe o que pode estar acontecendo. Atribui a inúmeras outras coisas e, na verdade, pode ser o tal lúpus que a gente está citando agora. Podemos mostrar para essa câmera aqui, doutora? Isso. Então, à direita, né, nós vemos aqui mulheres jovens, porque a doença ela predomina na faixa etária mais jovem, embora o idoso também pode ter. E a criança pequena também pode apresentar. Então, é uma doença que, embora ela tenha preferência pela mulher de 15 a 55 anos, ela pode ocorrer no idoso e na criança e no homem também, né? Onde o diagnóstico se torna mais difícil ainda, né? Do outro lado, a gente vê ali, são dedos inchados, o que seria? Isso é o chamado
fenômeno de Raynaud, tá? O fenômeno de Raynaud é uma alteração da coloração da mão exposta a estímulos como o estresse, o frio. Então, ele pode ser uma manifestação inicial meses ou anos antes da doença realmente aparecer com seus outros sinais e sintomas, né? O fenômeno de Raynaud, ele não é exclusivo do lúpus, tem outras doenças reumáticas onde ele pode aparecer, tá? As chamadas doenças difusas do tecido conjuntivo, que são doenças também produtoras de autoanticorpos. E existem as pessoas que têm a síndrome de Raynaud, que é só o fenômeno de Raynaud isolado, né? E que não tem nenhuma repercussão clínica. E tem outros Raynauds que são extremamente dolorosos, inclusive ele pode doer. Então, a mão, ela muda de cor. Então, na exposição Mas isso só no frio? Não, às vezes, até por uma questão uma situação de estresse, por liberação de adrenalina, né, catecolaminas, ela pode fazer uma vasoconstrição periférica, geralmente, mas esse fenômeno de Raynaud pode, inclusive, ocorrer em órgãos internos também. Nossa, tá. Então, assim, ó, a gente citou alguns sintomas. Os principais sintomas seriam a mão, né, que a gente citou aí, que fica, às vezes, roxinha. Isso. Inchada também? Pode ter inchaço na fase inicial, até importante, porque uma das manifestações iniciais mais frequentes são as artralgias, dor articular, ou francas artrites também, tá? Que é o menos incomum. O mais comum é dor articular, desproporcional ao exame clínico. No exame clínico, a gente às vezes não encontra muito inchaço articular, mas o paciente tem intensa dor articular. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente conversar é sobre a fadiga, o cansaço. Essa doença, em função dela ser uma doença inflamatória, ela cursa com muita fadiga, com muito cansaço, que pode ser a manifestação inicial da doença, pode confundir com a fibromialgia, inclusive eu já fiz um programa sobre fibromialgia, que é uma coisa interessante. E o próprio lúpus, ele pode se associar à fibromialgia. Então, às vezes, os sintomas se confundem um pouco. Mas o lúpus é uma doença que cursa com muita fadiga e é uma situação até de difícil lidar com então, esse assim, sintoma. Cansaço, as mãos, pés meio roxinhos, dores articulares, problemas de pele, a senhora citou. Queda de cabelo, que é uma manifestação também bem frequente quando a doença... Queda de cabelo também. Né? Que é uma situação bem frequente. Como é que a pessoa pode ter certeza que ela tem essa doença? Então, nós temos exames laboratoriais que a gente pode realizar, que são os autoanticorpos, né? Particularmente o exame do FAN, né? Que é o chamado fator antinuclear. Mas é importante também a gente colocar aqui no teu programa que muitas pessoas vêm ao nosso consultório nos procurar porque tem um FAN positivo. Então, quando a pessoa tem sinais e sintomas da doença e o FAN vem positivo, ele confirma a nossa suspeita clínica, mas existem muitas pessoas que têm alteração de autoimunidade e nunca desenvolverão doença. Ah, que interessante. Então, também nós temos FAN em população normal, positivo em população normal. Ah, que legal a gente deixar isso claro aqui. Tá. Para não assustar a população, porque eu tenho FAN positivo, eu tenho... Só para o pessoal saber, FAN, gente, é um exame para o pessoal que faz, para saber se tem... Exame de sangue, né? Exame de sangue. Na verdade, esse FAN, ele tem que ser, eu digo, como se a gente tivesse uma cesta de frutas. O FAN seriam todas as frutas. Então, eu tenho que identificar qual daquelas frutas. Então, eu quero saber se o paciente tem o anticorpo anti-DNA, que é o marcador praticamente específico do lúpus. Então, se o paciente tem sinais e sintomas clínicos, tem FAN positivo e tem o anti-DNA positivo, então ele tem uma grande chance de realmente ter a doença, se não for próximo a 100%. Existem outros autoanticorpos também. Tá. Doutora, quando a gente fala em doença autoimune, a gente até deu uma pincelada, mas isso particularmente quer dizer o quê? Uma doença autoimune é uma desregulação, né, da situação de defesa do nosso corpo, tá? Então, nós produzimos os anticorpos que nos servem para nos defender de uma infecção, tá? Mas, às vezes, nós produzimos anticorpos que, em vez de agredir uma situação externa, eles agridem tecidos e células próprias do organismo. Então, essas são chamadas doenças autoimunes, né? Da onde a reumatologia, digamos assim, uma percentagem muito grande são doenças autoimunes. Não é só doença autoimune que o reumatologista cuida, né? E as doenças autoimunes também existem em outras especialidades, né? Na neurologia, na pneumologia, enfim. Mas são doenças em que fazem com que essa autoagressão
vai fazer esses processos inflamatórios e lesar os tecidos, levando até problemas de insuficiência respiratória, insuficiência renal. Pois é, o que o lúpus pode levar se não tratado? Então, o lúpus é uma doença que tem que ter uma assistência de controles bem regular, mas é importante a gente saber, existem lúpus leve e existem lúpus grave. Nem todo diagnóstico de lúpus é lúpus grave, né? Então, vamos estar me perguntando do lúpus grave. O que é o lúpus grave? É aquele que tem envolvimento de órgãos-alvo, órgãos importantes, que são o sistema nervoso central, cardíaco, pulmonar e renal. Na década, em 50, por exemplo, em 1950, tinha um prognóstico em 10 anos que 50% dos pacientes morreriam. Com o tratamento que nós temos hoje, isso mudou. Agora, acima de 90%, mesmo com o comprometimento mais grave, tem uma sobrevida melhor. Então, mudou. A gente tem que ver que lúpus que a gente está falando, né, a gravidade... Que existem graus diferentes. Ou seja, os órgãos que estão envolvidos, comprometidos. E tem a questão de que a gente hoje tem medicamentos muito melhores para oferecer do que naquela época. Tem uma cura total para o lúpus? Então, as doenças autoimunes nós não podemos falar em cura porque elas têm determinantes genéticos que a gente não pode modificar ainda no gene, e eles têm fatores de gatilho, estímulos. Então, tipo que eu falei antes da luz solar, né? O sol. O estresse, o lúpus, tem muita relação de desencadeante com o estresse, com perdas, né? Ou outras doenças, né? Ou uma separação, enfim, situação de depressão, né? Isso vale para o lúpus, vale para a artrite reumatoide também, vale para a maioria das doenças autoimunes. Então, o fator desencadeante, né? Então, como a gente tem um fator genético que a gente não pode mexer, um fator infeccioso, ou infeccioso, ou de estresse, um fator desencadeante, que a gente às vezes também não pode lidar, nós dizemos que a gente tem controle sobre a doença e que a gente vai trabalhar para induzir a remissão. Então, a gente não usa a palavra cura, a gente usa a remissão. Então, o paciente está muito bem, com a doença controlada, com ou sem medicamento, mas está em remissão. Então, hoje a reumatologia trabalha para todas as doenças, artrite reumatoide, o lúpus, a esclerodermia, tentar induzir a remissão, ou seja, é como se a gente fosse um bombeiro, né? Nós queremos jogar aquela água e deixar, mas a brasinha, ela está lá, porque é uma coisa, a gente diz, não tem quem quer, tem quem pode, do ponto de vista genético. Mas assim, gente, o que a gente coloca aqui sempre no programa, quando a gente fala de saúde, é aquele alerta. Queda de cabelo, dores articulares, inchaço nas mãos, problema de pele, cansaço, fadiga, são alguns dos sinais do lúpus. Sempre é importante investigar, Com né? certeza. O mais importante de tudo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço pela presença e poder divulgar. Obrigada. Obrigada.